Bom dia a todos vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu lar, no seu negócio, no seu trabalho e principalmente no seu coração. E que esta palavra de hoje lhe traga paz, conhecimento e muita sabedoria, muita paz. Hoje nós vamos falar o resumo sobre o livro de Naum. Encorajo vocês a lerem, é um livro muito curto, 3 capítulos, e muito fácil de entender. E esse livro foi escrito pelo próprio Naum, que vai falar do julgamento de Deus sobre Nínive. Nínive é a capital da Assíria. E nós vamos ver que Deus vai ser muito severo com Nínive. Por quê? Por causa da injustiça social, por causa do enriquecimento, tirando dos menos favorecidos, o roubo era intenso, a violência entre o seu povo e também com todas as outras nações em volta, era uma violência muito grande. Então Deus julgou sobre Nínive, que é a capital da Assíria, e sobre a destruição tanto de Nínive como de todo o Império Assírio. Nos vídeos de Mateus, nós estivemos estudando sobre o julgamento das nações. E no último capítulo que nós vimos, Deus vem na sua glória, se senta diante das nações. E daí o povo, ele é dividido. À direita os cordeiros e à esquerda os bodes. E nós vamos ver que os cordeiros são os justos e os bodes são os ímpios. Interessantemente, esse assunto vem de encontro ao livro de Naum. O que é uma nação? A nação é a representação de todo o povo que vive ali, não é? E se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, como uma nação, vamos dizer uma nação que tem tudo para ser uma nação maravilhosa, muito rica, mas que a maioria dos seus habitantes estão sentindo o peso da opressão sobre eles. Uma opressão política, uma opressão social e uma série de outras coisas, mas graças a Deus a maior opressão do Brasil não é a violência física, mas talvez a violência psicológica. Agora, quando nós falamos em termos de Brasil, nós estamos falando sobre os seus residentes, aquelas pessoas que elegem o presidente, os senadores e tudo mais, não é? E muitos, é conhecido no Brasil que muitos vendem o voto. Muitos até dizem, eu não quero saber de eleição, não quero saber de nada disso e não vota. E deixa que aqueles políticos sem qualificação entrem no poder. Nós sabemos que nenhum presidente vai entrar no poder sem a aprovação de Deus, nós sabemos disso. Mas a nossa escolha exerce função muito importante em determinar o que vai acontecer com o nosso país. A gente não mora num país por um acaso, não, existe uma razão da gente estar lá. E Deus nos usa para fazer com que esse país caminhe. A igreja, por exemplo, o meu trabalho aqui não é pregar política de maneira nenhuma. O meu trabalho principal aqui é pregar o arrependimento, pregar sobre a segunda vinda de Jesus, pregar a palavra de Deus. Mas dentro de tudo isso está o trabalho que Deus está realizando nas nações. O trabalho que Deus nesse momento está realizando no Brasil. Mesmo com todas as injustiças, Deus tem um plano para o Brasil chegar a determinado ponto. E vai chegar, vai ser realizado. Então prestem bastante atenção na palavra de hoje e vocês vão ver que Deus, ele tarda para realizar certas coisas, mas não significa que ele não vai realizar.
O problema é que tudo está sendo realizado através do homem neste momento. Não é Deus mandando o seu poder, Ele mesmo, com as suas mãos e destruindo o que tem de destruir. Não, não é assim. É através do homem que Deus está realizando aquilo que Ele quer. Mas no final das contas, tudo vai ser encaminhado para ser resolvido de acordo com os seus desígnios. O livro dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os últimos livros do Antigo Testamento, e eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Naum, que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. Naum 1, versículo 1. O livro de Naum é sobre profecia e julgamentos de Deus sobre Nínive e o Império Assírio. Esse livro pertence à classe dos menores profetas e ocorreu por volta de 663 a 612 a.C. e foi escrito pelo próprio Naum. A figura que vocês estão vendo agora é sobre a destruição de Nínive no Império Assírio, que ocorreu por volta do ano 612 a.C. e foi destruído pela Babilônia. O Senhor é lento para irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. Naum 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Naum 1, versículo 12. Vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó habitantes de Judá. E cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão a terra, serão completamente destruídos. Naum 1, versículo 15. O capítulo 1 é sobre o julgamento que veio sobre Nínive e a misericórdia sobre os oprimidos. Parece que foi um caos, mas o próprio Deus está dizendo para Judá e seus habitantes para celebrarem tudo isso. Por quê? Porque era um governo muito tirano, muito perverso, trazendo muito sofrimento para todos. Os capítulos 2 e 3 vai falar da destruição de Nínive, que é a capital do Império Assírio. Então todo o império foi destruído. Para começar, descreve o saqueamento de Nínive, onde todas as suas riquezas foram levadas. Ó Nínive, seu inimigo vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Naum 2, versículo 1. Saqueiem a prata, levem o ouro. Os tesouros de Nínive não têm fim, sua riqueza é incalculável. Naum 2, versículos 9. A cidade é saqueada e fica vazia e arruinada. Corações se derretem e joelhos vacilam. O povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Naum 2, versículo 10. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha.
Você nunca mais saqueará nações conquistadas, jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. Naum 2, versículo 13. O profeta Naum estava profetizando em nome de Deus, dando a esse povo o conhecimento e a chance de fazer o que é certo. Mas nós sabemos que não foi isso que eles fizeram. Então, o julgamento de Deus vai acontecer. Agora, para a pessoa que mora dentro de Nínive, nós vamos ver no final do livro, as pessoas que moram lá, que estão convivendo com essa violência, que a violência para eles é algo normal. Para eles, Deus é um Deus injusto. É um Deus que não está fazendo justiça, mas primeiro nós temos que olhar toda a violência. Esse era um império muito violento que tirava as riquezas do povo, usufruía delas, deixava o povo à míngua, passando fome. Não só o povo assírio, mas também dos países vizinhos, que de qualquer maneira eram forçados a uma certa escravização, a estar sempre como vassalo do Império Assírio. Mesmo assim, o fogo a devorará, a espada a exterminará, o inimigo a consumirá como gafanhotos que devoram tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhotos, não haverá como escapar. Naum 3, versículo 15. Seus guardas e oficiais também são como gafanhotos que se ajuntam sobre os muros nos dias frios. Mas, como gafanhotos que voam embora quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Naum 3, versículo 17. Seus líderes dormem, ó rei assírio, seus nobres estão mortos, estendidos no pó. Seu povo está espalhado pelos montes e não há quem os reúna. Naum 3, versículo 18. Não há cura para a sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? Naum 3, versículo 19. Houve a destruição do rei e de todos que comandavam o Império Assírio, que foi totalmente destruído. E todas as suas voltas, diz a profecia, que baterão palmas de alegria. É porque finalmente o período de violência e opressão estaria terminando para eles. Essa situação é uma situação bem semelhante daquilo que nós estamos vivendo atualmente. A seguir, 14 países que estão vivendo extrema violência. Não citando aqui os países que têm uma violência média e de mais baixo risco. Há 14 países em risco de extrema violência, e eles são Afeganistão, Iêmen, Síria, Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul e República Centro-Africana, partes do Moçambique, Nigéria, República Democrática do Congo, Ucrânia, Paquistão, Iraque e Egito. Vocês viram aí atualmente os 14 países que são extremos em violência no dia de hoje. E nós vamos ver que todos esses países têm a violência religiosa, aquilo que nós chamamos de violência sectária, que são ideologias religiosas. Tem muitas seitas, muitas crenças que não estão na palavra de Deus, mas que aquelas facções religiosas defendem aquilo e matam muita gente por causa do problema religioso.
Então, essa perseguição religiosa nunca terminou, continua até nos dias de hoje, e é algo que vai haver um final. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras. É cheia de riquezas tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Naum 3, versículo 1. Tanto a violência política como social, a opressão, a violência religiosa, tudo isso Deus está trabalhando. E vai haver um fim, Deus vai corrigir tudo o que está acontecendo de ruim no planeta Terra e vai tirar a presença satânica do nosso meio, quer seja nas religiões ou no ambiente político e social. A presença satânica com certeza vai ser eliminada. O profeta Naum escreveu esse livro como exemplo que a gente deve seguir até os dias de hoje. E veja que essa época eles estavam anunciando tudo isso, preparando para a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, não invalidou o Antigo Testamento, não, pelo contrário. Ele deu testemunho de todas as coisas que foram ditas por Deus, que saíram da boca de Deus no Antigo Testamento, continua válido até hoje. Então, para mim, o livro de Naum é um exemplo daquilo que acontecerá até o final, quando Jesus retornar, o julgamento. Nós vimos aí em Mateus, o julgamento das nações, dividindo o povo que é de Deus e o povo que é do diabo, separando eles totalmente. Então, gente, não é que a religião tem que pregar a política, não, mas nós, como cristãos, nós temos que ser justos no nosso voto, na escolha do candidato, fazendo tudo em nossa vida, tem que haver a prática da justiça. Se nós somos seres que não sabemos praticar a justiça, vendemos o nosso voto, escolhemos não votar, não fazer a coisa certa, ficar apáticos, sem opinião. O que significa isso? Significa que nós estamos desobedecendo a Deus. Porque todo o ser humano deve se deixar ser usado por Deus para o bem do país. É isso que está falando aí. Então vamos ver agora o versículo-chave antes de terminar. Versículo-chave: O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários, escuridão adentro. Naum 1, versículos 7 e 8. Que Jesus aumente justiça dentro de nós e que nós saibamos refletir sobre essa justiça de Deus. Como é que a gente pode ajudar o nosso Pai a realizar algo importante no nosso país, a fazer com que a justiça social, política, a justiça religiosa aconteça em seu nome. E que tudo que Ele tem planejado para o nosso país, para o mundo, seja realizado com a nossa ajuda. Bom dia, muita paz no seu coração, muita sabedoria. Vamos estudar a palavra de Deus. Não só ir na sua igreja, que é muito importante você ir na sua igreja, mas mantenha firme no estudo da palavra de Deus, porque é através do conhecimento da palavra de Deus que nós aprendemos a viver e a ser mais felizes, a nos tornar justos, porque só a pessoa justa é uma pessoa totalmente aprovada por Deus. Bom dia, muita paz no coração. Amém.